Olá, queridos, é a Chaia do Azeite Vinho, a Cleidiana do Azeite Vinho, e hoje nós estamos no nosso primeiro vídeo de prévia do segundo arco sobre o plano de restauração de todas as coisas ou plano de pacificação da Terra. E por que eu quero dizer que esse vídeo é uma prévia deste segundo arco? Porque você vai perceber que uma prévia é a conclusão de um arco e o início do outro. Ou seja, eu quero que este assunto que eu vou abordar a partir do dia de hoje seja uma forma de você sentir que nós finalmente concluímos o primeiro arco e faça com que você comece a entrar no ritmo da forma como nós iremos abordar o assunto no segundo arco. Por quê? Porque se você já se sentiu um pouco desconfortável com a maneira como nós costumamos a expor os assuntos aqui, eu quero dizer para você que o segundo arco vai ser muito mais polêmico. E eu quero que você entenda uma coisa, querido e querida. Polêmico, eu descobri nesses quase 40 anos que eu estou nessa terra, que não necessariamente é uma coisa errada. Geralmente, quando nós pensamos em assuntos polêmicos, está relacionado a desconforto. Desconforto é, dá um exemplo. O que você considera polêmico? Qualquer assunto que te deixa desconfortável, que foge da sua crença padrão, que foge daquilo que você acredita como seguro, como certo, como verdadeiro. Então, tudo que foge dessa linha do qual você já está acostumado e te deixa desconfortável, você vai tratar como polêmico. Outra coisa que você também vai tratar como polêmico é qualquer assunto que a maioria não concorde, ou seja, que esteja fora da doxa. Lembra que nós falamos um pouquinho sobre doxa, né? Aquela palavra grega que o pessoal interpreta como glória. E um pouco disso é porque tem uma fama em doxa, mas não é exatamente glória, mas tem uma notoriedade. Então, doxa é a opinião da coletividade. Se é a opinião da coletividade, então é um conhecimento público, notório. Então, se aquilo que nós estamos abordando foge da doxa, foge do conhecimento público, foge do que a coletividade concorda, esse assunto é tratado como polêmico. Então, polêmico nunca esteve relacionado a uma coisa correta ou incorreta, mas sim sobre um assunto que deixa um indivíduo ou uma coletividade desconfortável. E só que a verdade, querido, ela é sempre desconfortável. E por quê? Porque, infelizmente, por causa da iniquidade, as pessoas gostam de viver numa mentira, gostam de viver numa fantasia, gostam de aceitar tudo pronto sem pensar muito a respeito disso. Então, quando chega alguém, vem e quebra uma parede, né, destrói um sofisma, aquela pessoa passa a ser vista por aqueles que amam as trevas como uma ameaça. Por quê? Porque está destruindo um mundinho imperfeito, mas para ela muito bom, ok? Mas, queridos, o assunto que eu quero trazer hoje para vocês, sem a gente se demorar mais do que isso, é sobre, como eu falei, sobre a família real. E existe muitas mitologias, muita fantasia, muito sofisma envolvendo a família real. E por isso eu dividi esse assunto em 3 vídeos. Hoje nós vamos começar a quebrar esses sofismas, levando você para o direcionamento correto. Você tem certeza que é correto? Tenho certeza com toda a força da minha vida. E eu prego baseado nessa convicção, porque se eu tivesse dúvida de alguma coisa, eu nunca ensinaria isso para as pessoas, certo? Então, nós vamos começar a direcionar você para o correto e vamos começar, né, um aquecimento aos motores para você perceber que o segundo arco, se o primeiro já te deixou com o cabelo em pé, o segundo então vai deixar você pulando da cadeira, né, ou do sofá, seja qual for o lugar onde você assiste os nossos vídeos. Então, sem mais demoras, querido, me acompanhe na leitura. Então, nós estamos falando da família real, parte 1, doutrina nível 1, prévia do segundo arco. Vamos aos textos. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome
toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Efésios 3, 14 e 15. Segundo texto, Efésios 2 e 19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. E o último texto, Apocalipse 1, 3, 5, diz assim: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, ou que sempre será, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então João estava como um representante de toda a família para as 7 igrejas da Ásia. Vamos continuar. Só há um Deus? Essa é a primeira coisa que eu quero enfatizar com você hoje, né? Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Errad. Deuteronômio 6:4. A tradução mais literal é assim: ouça Israel, Javé é nosso Elohim, Javé é um. A unicidade de Deus é um dos pontos polêmicos ou desconfortáveis, entenda que polêmico tem a ver com desconfortável, sobre a família real. Os que acreditam num Deus único usam este trecho de Deuteronômio 6 e 4. E os que acreditam na pluralidade de Deus usam a palavra hebraica errad, que está em negrito aqui, que significa um, ok? Usada no texto para comprovar sua crença. Mas qual grupo está certo? Então, o que acontece? Existem dois grupos, que uns acreditam num Deus único e outros acreditam que existe mais de uma pessoa que carrega o nome de Deus. Os que acreditam no Deus único usam esse texto de Deuteronômio 6 e 4 para comprovar a unicidade de Deus. E os que acreditam num Deus plural, ou seja, mais de uma pessoa que utiliza o nome de Deus, usam a palavra errad, e eu vou falar sobre ela hoje aqui para comprovar a pluralidade de Deus. Então, existe dentro da religião esses dois grupos aqui. Ok? Então agora vamos começar a dizer qual grupo está certo e qual grupo está errado, mas também tirar as teorias, né, as mitologias que cada grupo tem a respeito da unicidade de Deus e a respeito da pluralidade de Deus. Então, o primeiro argumento que eu quero passar para vocês, que a gente vai falar sobre isso hoje, é esse aqui. Primeiro, para começar a lhe responder isso, é importante que você saiba que em Sião, isto é, em nossa língua original, não existe uma palavra que pode ser traduzida ou que possua o conceito de Deus. E assim é, pois a religião é um problema da iniquidade e por isso o conceito de divindade é algo que só existe na terra. Então, língua original, vocês vão aprender um pouco melhor sobre isso nos nossos estudos complementares de terça-feira. Lá nós vamos falar sobre diversos assuntos que não dá para colocar no cronograma da doutrina nível 1. Então, todos os assuntos que vão ajudar você a ter um entendimento mais ampliado da doutrina nível 1 e outros que você também precisa saber, vai estar nos estudos complementares que vai começar a partir dessa terça, ok? Então, eu vou explicar melhor para vocês a respeito da língua original, porque todas as línguas que é falado na Terra, elas se originaram da língua original de Sião, que é a Sion, ou é Sion, né? Zion tá incorreto, é Sion que a gente fala. Então, infelizmente, a religião tem mania principalmente a religião cristã, de fazer uma língua gambiarra lá, e eles ficam dizendo que aquilo lá é a língua celestial. Não é, a língua celestial é um idioma, e como todo idioma tem regra gramatical, tem pontuação, tem exclamação, tem palavras com significados, tanto que é assim que você pode orar a Deus para abrir a sua mente para você entender o que você está falando. E aquela língua lá de chikungunya, alface com tomate que eles falam, aquela gambiarra lá,
Você nunca vai conseguir interpretação porque é uma criação da mente humana para se pagarem de espiritual, não tem nada a ver. Mas o que eu quero te dizer é que na nossa cultura, e principalmente na nossa cultura e por causa disso na nossa língua, nós não temos o conceito de divindade. Se você perguntar para um sionita nativo, né, o sionita regenerado, aquele que veio do mundo e veio para o reino, ele ainda não sabe muito bem disso. Mas se você perguntar para qualquer sionita nativo, ele vai te dizer que nós não acreditamos em Deus. Por quê? Porque não existe Deus em Sião. Nós não tratamos a família real dessa forma, nós não enxergamos anjos dessa forma. O conceito de divindade é um subproduto da iniquidade criado na religião. Então não existe nenhuma palavra que dá para traduzir por Deus. E também não existe nenhum conceito de divindade na forma como as pessoas colocam, seja no passado ou seja no futuro. Não existe, ou no presente, perdoe-me, não existe isso. Então isso é a primeira coisa que você tem que entender. Se você perguntar para um sionita nativo se só há um Deus, ele vai te perguntar assim, mas Deus nem existe, vocês aí estão discutindo para saber se existe um ou mais de um, se Deus não existe. Tanto que eu falei para vocês que eu uso o termo Deus hoje de uma forma didática, mas o conceito de divindade é estranho para nós. Belezinha? Então não existe na nossa língua, pode haver na gambiarra aí que eles criam aí nessas religiões, mas não existe na nossa língua original, na Sion, uma palavra que defina Deus, ok? Vamos continuar. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, ó. A palavra El, da língua hebraica, que geralmente é traduzida por Deus, de onde advêm as palavras Eloá, Elohenu, Elohenu quer dizer nosso Elohim, ok? Elohim, etc., vem da língua ugarítica e significa literalmente forte e poderoso. Vamos mais a um ponto aqui. A palavra Elohim é coletivo de El e Eloá e significa poderosos, fortes. É importante destacar que ela não é utilizada nas escrituras somente ao Deus pleno. Ela também pode ser encontrada, por exemplo, para se referir a Juízes, Êxodo 21:6, e aos ídolos, Gênesis 31:32. Então, o que você vê aqui? Que primeiro, os antepassados, né, os primeiros povos, eles também não tinham uma palavra para Deus, né? Eles tratavam, né, as divindades como El. El quer dizer o forte, ou o mais forte de todos, o poderoso. Então, o poderoso me criou, o poderoso me fez, o poderoso governa sobre todas as coisas que ele fez. Tá entendendo o conceito? Então, tipo assim, por isso que eu sempre falo que antigamente o conceito de divindade que os povos antigos possuíam é diferente de hoje. Hoje, os povos atuais tratam um Deus como o seu amuleto da sorte particular, que basta que você esfregue a lâmpada mágica ali, faça 3 desejos e ele vai atender toda a vontade do seu coração. Os povos antigos não. Eles tinham uma visão de deuses como seres poderosos, fortes, que criam todas as coisas e governavam sobre todas as coisas. E tinham poder absoluto sobre a vida humana. Então, ao invés de o seu Deus atender a sua necessidade, os povos da terra tinham aquele conceito de que nós aqui devemos atender as necessidades dos deuses. Estava incorreto também, ok? Não tinha equilíbrio também, era ruim igual. Mas pelo menos eles tinham um conceito de soberania e governo, né, de um ser superior muito mais claro do que os povos atuais. Os povos antigos tinham uma visão muito mais clara de soberania e governo do que os povos atuais. Mas também naquela época não existia uma palavra que, como Theos no grego, não tinha isso. Ok? Então Elohim era os poderosos ou os fortes, e El é o forte, o poderoso. E era traduzido também para juízes, né? Quando Moisés separou os 70 juízes, se você olhar no original ali, a palavra está Elohim, né? Então você vai chamar os poderosos e vai julgar a sua causa no meio dos poderosos. Então, se você falar sobre os ídolos cananitas, eu acho que esse daqui é os ídolos Gênesis 31
Os ídolos de Labão que a filha dele pegou lá escondido, lá, a mulher de Jacó, lembra então? Ali a palavra também é Elohim, que aí a gente pode culturalmente interpretar como deuses, belezinha? Culturalmente interpretar dessa forma. Mas vamos continuar aqui, por favor. Quarto ponto que eu quero destacar para vocês. Os povos antigos, acabei de falar sobre isso, né? Não possuíam a interpretação da divindade que se tem atualmente. Para eles, os deuses eram seres distintos, ou seja, diferentes deles, e poderosos, capazes de criar todas as coisas, que possuíam total controle e governo sobre sua criação. Quinta coisa que eu quero falar. Em hebraico, a palavra errad, porque apesar de ser com CH, é som de 2 R's, traduzida por um no texto de Deuteronômio 6,4, possui o mesmo conceito de um em português. Ou seja, tanto pode ser para se referir a termos singulares quanto a coletivos ou compostos. Exemplo, Carlos tem um carro, então ele só tem um carro, ok? E o povo é um, ou seja, o povo é um coletivo. E aqui está dizendo que esse povo, ele é um porque é uma unidade composta, quando o coletivo age como uma coisa só. Por isso, para descobrir em qual sentido se aplica, deve-se analisar o seu contexto. Vamos mais um pouco aqui. O termo um, no sentido de único em hebraico, é a palavra yahid, mas ela também não representa unidade absoluta, pois assim como ocorre em português, também pode ser utilizada num contexto composto. Exemplo, tenham todos um só coração, ou tenham todos um único coração. Em suma, apesar de errad ser utilizado para um e yahid ser utilizado para único, ambas as palavras podem ser utilizadas em contextos singulares e coletivos. E aí você pode estar me perguntando assim, Chaya, o que isso é importante para nós? Porque a galera que acredita na pluralidade de um Deus, eles entendem que errad não é um absoluto ou único, né, como um número cardinal, igual aqui, eu estou com um copo, mas sempre significa uma unidade composta, e isso não é verdade. O nosso um na língua portuguesa, ele também pode significar ter um contexto de unidade singular, como pode ter um contexto de unidade composta, tudo dependendo da frase em que ele está inserido. E errad é exatamente assim. Ele é como o nosso um em português. Então, tipo assim, ó, é um argumento muito fraco para provar uma pluralidade de Deus, se ele pode ser composto ou singular, dependendo muito do contexto, assim como o yahid, que é o que eles acusam. Se fosse um de absoluto, unidade absoluta, singular, eterna, o termo lá em Deuteronômio 6,4 ia ser Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Yahid, não Yahvé Errad. Então eles entendem assim, é para estar Errad, não Yahid. Só que você vai ver ao longo das escrituras, Errad e Yahid sendo usado à torta e à direito dentro de um contexto de singularidade ou de um contexto de composto ou coletividade, independente de. Ou seja, você consegue interpretar lendo a frase e analisando o contexto, e não por causa de uma palavra em si, ok? E vamos continuar aqui, por favor. Sétimo, o trecho de Deuteronômio 6,4 não informa que apenas há um Deus, mas que Yahvé é um. Em outras palavras, além de informar que Yahvé está contido em Elohim, e isso se confirma em todo o Tanakh é o Antigo Testamento, ok? Pela expressão Yahvé Elohim, um exemplo dessa expressão está em Gênesis 2,4, e esta é a criação dos céus e a terra, quando o Senhor Deus criou os céus e a terra. Também aponta que só existe um único Javé, ou seja, que dentro de Elohim, só um é o aquele que era, que é e sempre será. Então, mais uma vez aqui, o pessoal do grupo da Unicidade de Deus, eles também estão esticando muito o entendimento, porque o texto não fala que só há um Deus, o texto fala que só há um Yahvé. É isso que diz o texto não fala que só há um Deus, o texto só diz que só há um Yahvé, diz assim, ó, ouça Israel,
Yavé é o nosso Elohim. E Yavé é um. E eu posso interpretar dessa forma assim, ó, eu quero que vocês parem de achar que nós somos uns cananitas, uns itas da vida, que lá tinha bastante ita naquela época, né? Então, nós apenas servimos a Elohim. E eu quero deixar bem claro para você que o nosso Elohim é Yavé, e ele é um, ou seja, ele não é confundível com outros, e ele não é duplicado, ele é único. Então não está falando assim, ó, não, eu quero que você acredite que só existe Elohim, só existe Yavé. Não, eu quero que você entenda que Yavé é um. Yavé é um só. Porque, e nós sabemos disso. Nós sabemos que existe mais de uma pessoa em Elohim, mas que mesmo que exista mais de uma pessoa, só uma é chamada de Yavé. E tecnicamente, o que eu vejo tanto no grupo da pluralidade quanto no grupo da unicidade, que está faltando uma interpretação de texto aí, porque o texto é muito claro, o texto não comprova e nem descomprova a unicidade ou a pluralidade de Deus. O texto só diz que Yavé é um. E realmente, de fato, dentro de Elohim só existe um Yavé. Vamos dar continuidade aqui. O conceito de unidade composta. Apesar de Erhard não comprovar o conceito de unidade composta, ou seja, quando um representa mais de um, este conceito não é algo novo, ou mesmo uma exceção nas escrituras como lemos. Primeiro texto. Por isso deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Ou seja, dois pelo preço de um. E é interessante que aqui o uma só carne está o errado. Outro texto. Gênesis 11:6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Mais uma vez, vários pelo preço de um. Agora, eu gosto muito desse texto aqui. Isaías 51, 1 e 2. Preste bem atenção. Escutem-me vocês que andam à procura da justiça e que buscam a Javé. Olhem bem para a pedreira de onde vocês foram tirados. Reparem bem o talho de onde vocês foram cortados. Olhem para Abraão, o pai de vocês. Reparem em Sara, que os deu à luz, ou a mãe de vocês. Quando eu o chamei, ele era um só, mas eu o abençoei e o multipliquei. Todos estes textos trazem Erhard como unidade composta, assim como há textos que trazem Erhard como numeral cardinal. Todavia, é suficiente para provar que um coletivo pode ser tratado como um. Então, a gente percebe aqui que apesar de que o argumento da turma da pluralidade é fraco, o conceito de unidade composta não é. Então, se você olhar bem os textos que eu trouxe, principalmente Isaías 51, você vai ver o quê? Deus mandando o povo de Israel olhar para Abraão, olhar para Sara e diz assim, ó, ele era um só quando eu o chamei. Só que nós já sabemos que Abraão não era solteiro quando Deus abordou ele pela primeira vez. Ele já estava casado, tanto que Deus fala assim, ó, olhe para ele e olhe para ela, mas ele era um só quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei, ou seja, Deus olhou para Abraão, olhou para Sara e tratou eles como uma única coisa, como uma única pessoa, como uma só carne, uma única, né? Um único ser. E disse assim, ó, esses dois que eu enxergo como uma mesma coisa, eu criei um povo a partir deles, porque ele era um só. Unidade composta. Então, eu acho que o pessoal da pluralidade, eles têm vários outros textos, além de ficar ali insistindo em Erhard, já que eu também posso trazer vários outros textos em que Erhard é um de um mesmo e não está representando uma coletividade. Mas sim, o conceito da unidade composta é verdadeiro, é real e é correto. O povo pode ter argumentos fracos, mas eles estão certos. Vamos dar uma continuidade aqui? Outro ponto, Elohim é um título ou sobrenome. Elohim, que é a expressão correta para Deus pleno, por favor, não fale trindade. Né? Trindade são 3 deuses e Deus nem existe, querido. O
que existe e é Elohim, ok? Elohim nunca foi tratado como nome pessoal, mas sempre como um título ou sobrenome. Sendo um sobrenome, pode ser utilizado por todos os membros de uma família, como vemos abaixo. Referente a Yahvé, Javé, olha o que lemos. Gênesis 2:4, tradução livre. Tradução livre porque raramente vai ter uma Bíblia que vai estar escrito Javé Elohim, né? A maioria vai estar Senhor Deus ou só Javé Deus, assim. Essa é a história da criação do céu e da terra, quando Javé Elohim fez a terra e o céu. Tá? Isso é tudo no original. Vamos sobre referente a Ruar, espírito. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e Ruar Elohim pairava sobre as águas. Então você vê Yahvé Elohim, Ruar Elohim, percebe que é tipo um sobrenome? Agora um texto, né? Mateus 1, 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte de Yahvé pelo profeta. Eis que a alma ou a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o qual será chamado Imanuel, que é Elohim conosco. Versão original hebraica, VH ali. Outra versão em hebraica aqui de Mateus 4:3. Chegando então o acusador, disse-lhe: se tu és filho de Elohim, manda que essas pedras se transformem em pães. Então o que nós vemos aqui, que Elohim é um título. Se você é nosso inscrito no canal do Telegram, né, você já tem acesso ao texto de Mateus no original hebraico, que eu deixei semana passada ou retrasada em PDF, além do texto de Enoque. E se você nos acompanha nos vídeos, você sabe que eu pedi para você ler esses livros, porque eles seriam muito importantes para você entender alguns assuntos que nós iríamos tratar aqui. Por quê? Porque eu vou citar Mateus, o original, a partir de agora. Não vou citar mais a versão grega adulterada lá. E da mesma forma, eu vou citar o livro de Enoque. Então você pode comprovar o que eu estou dizendo, porque muito dos materiais de apoio que eu uso aqui, eu deixei em download para você no Telegram. Então aqui no original hebraico, o que você vê? Né, que Imanuel ou Emanuel quer dizer Elohim conosco, que Yahvé era Yahvé Elohim, que Ruá, Espírito Santo, era Ruar Elohim. Então sempre foi um título, sempre foi um sobrenome, nunca foi um nome pessoal, nunca foi um Carlos, uma Maria, sempre foi um Silva ou um Santos. Belezinha? Vamos dar continuidade, porque o assunto é longo. Há uma mulher em Elohim? Vamos lá, Romanos 1, 19 e 20. Começamos um pouquinho mais de polêmica ou desconforto. Pois o que de Deus se pode conhecer, a eles é manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente o seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade, são claramente conhecidas através de suas obras, desde a criação do mundo. Mais um texto. Também disse Elohim: façamos o homem, Adão, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Elohim, pois, o homem, Adão, a sua imagem, a imagem de Elohim o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Vamos outro texto. E este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Elohim, e eu quero que você entenda, querido, essas Elohim é como está escrito no original, ok? Criou o homem à semelhança de Elohim o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no mesmo dia em que foram criados. Gênesis 5, 1 e 2. O que esses textos nos comprovam? Primeiro, que Romanos, Paulo deixa muito claro, né, que ao contrário do que os religiosos acreditam, que a igreja revela a pessoa de Deus, não é a igreja tem um outro propósito, a verdadeira, ok? Não a gambiarra, e a gente vai falar sobre ela também. Então, tipo assim,
é o mundo, a Terra. Como eu expliquei para vocês no primeiro vídeo, no primeiro estudo complementar do Arco 1, a Terra é um espelho do céu. Então, tudo que existe na Terra, existe um correspondente no céu. Tanto que é que só existe na Terra porque há no céu. A Terra foi criada para ser uma versão física ou visível do reino oculto, que não é invisível, mas é oculto, vamos botar assim. Então, tipo, é dito que Deus, tanto o seu eterno poder, quanto a sua divindade. E divindade é o que, Shaya? Assim como personalidade está para a pessoa, né? Paulo entendeu, divindade está para Deus. Então, assim como a personalidade é tudo que está correspondente a uma pessoa, divindade é tudo que é correspondente a um Deus. Então, seria a mesma coisa de a personalidade divina, é a forma como você pode entender divindade. Então, diz que tudo aquilo que de Deus se pode conhecer, que tudo aquilo que de Deus se pode perceber, você consegue ter esse conhecimento por meio da Terra. Por meio de todos os elementos da Terra, você consegue ter um conhecimento perfeito do poder de Deus. E você consegue ter um entendimento quase perfeito da personalidade e pessoa de Deus. E aí eu quero dizer para você, né? De Elohim, eu quero dizer para você, de todas as coisas que Deus fez na Terra, o que ele disse que seria exatamente conforme o seu demut e conforme o seu tselem, conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança? Adão. Só que Adão não é um macho, como a galera aí acredita. Por favor, leiam as Bíblias. Certo? O Tanakh está menos adulterado que o Novo Testamento. Então, tipo assim, quase nada na realidade, né? O pessoal acho que tem medo dos judeus, assim. Então, tipo assim, Gênesis 5, 1 e 2 deixa bem claro que Adão, ou homem, foi o nome que foi dado para dois seres. Unidade composta, de novo. Então Deus falou assim, ó, esse macho e essa fêmea, eles serão criados à imagem e semelhança de Elohim. Então há uma mulher em Elohim? É óbvio. Porque se não houvesse uma mulher em Elohim, não haveria uma mulher em Adão. Assim como Elohim representa uma coletividade, Adão, que é a imagem e semelhança de Elohim, também é um nome que representa uma coletividade. Vamos continuar aqui. O que é uma família? O significado oficial de família é um agrupamento de um ou mais pessoas que possuem laços biológicos, ancestrais, legais e afetivos. Como uma unidade primária de uma estrutura social, a família inicialmente é formada por um homem e uma mulher e a descendência de ambos. Em outras palavras, a família é esposo, esposa e seus filhos, ou pai, mãe e filhos. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Qual o nome? Elohim. Tanto no céu como sobre a terra. Mateus 4, 1 e 3, versão hebraica. Então foi conduzido Yeshua pela Ruach HaKodesh ao deserto para ser tentado pelo acusador, conforme nos disse. Essa parte foi toda tirada do original grego, da deturpação grega. Assim, minha mãe, a Ruach HaKodesh, me tomou por um dos fios de cabelo e me carregou até o grande monte Tabor. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o acusador, disse-lhe, se tu és filho de Elohim, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, antes de nós entrarmos nesse assunto, o que você vê aqui? Eu vou explicar isso um pouco melhor no segundo vídeo. Houve toda uma morte, né? Mataram a minha mãe, né? Eu geralmente costumo dizer assim, houve toda uma morte na religião sob a pessoa de Espírito Santo. Então, quando o pessoal decidiu incluir Maria, né? Lá, o
os cristãos decidiram incluir Maria como a mãe de Jesus, eles rasgaram e riscaram tudo que provava o feminino em Elohim, a pessoa de Espírito Santo. Então, eu vou, a partir de agora, mostrar para você, e no segundo vídeo você vai entender um pouco melhor essa perseguição contra a pessoa de Espírito Santo. É um pouco melhor, não vou poder falar tudo, assim, né? Mas você vai, a partir de agora eu vou começar a provar para você alguns textos, e começar agora e para terminar no segundo vídeo, que comprova que Espírito Santo sempre foi ela, e que tem muitos outros textos que geralmente, por causa disso, os textos que eles não conseguiram adulterar, eles chamaram um pouco desses textos de apócrifos, para que as pessoas não honrassem Espírito Santo no lugar de Maria, ou seja, a glória devida a Ruach HaKodesh, a Ruach Elohim. Vamos dar continuidade aqui. Espírito Santo, o feminino de Elohim. Caso ainda haja dúvidas de que Espírito Santo é o feminino de Deus, estarei a partir de agora trazendo novas evidências que comprovam sobre isso. Vamos a elas. Ézer e Paracletos. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Nova versão internacional, Gênesis 2:18. Mas o Paraclito, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos disse. João 14:26, tradução brasileira. As palavras que foram traduzidas na NVI como alguém que o auxilia e lhe corresponda são as hebraicas Ezer Kenedo. A palavra Ezer aparece 21 vezes no Tanakh, no Antigo Testamento. Dessas vezes, uma vez se refere a apoio ou ajuda militar, acredito que está lá em Salmos, e em outra se refere à mulher, Gênesis 2:18 ali, segundo o texto citado acima. As demais vezes se refere a Elohim. Essa palavra, Ezer, significa alguém que ajuda, auxilia, advoga, consola, ensina, guia, orienta, aconselha, fortalece, apoia, protege, resgata, soma forças, luta com e luta por, caminha ao lado e etc. É bem completinho. Outro ponto a destacar sobre Ezer é que ela é uma palavra masculina. E foi por isso que a NVI traduziu por alguém, ao invés de pôr no feminino, como a maioria das versões em português erradamente fazem. A palavra feminina para ajuda ou ajudador no hebraico é Ezra. Dessa forma, a tradução correta do texto acima seria: não é bom que o macho esteja só. Farei para ele um ajudador distinto e semelhante a ele. Distinto porque a mulher é diferente do homem e semelhante porque a mulher é semelhante ao homem, ok? A palavra grega similar a Ezer é Paracletos, e ela essencialmente significa o mesmo de Ezer. Todavia, diferente de Ezer, Paracletos é uma palavra neutra, ou seja, sem gênero definido. Os que alegam a masculinidade de Espírito Santo usam o texto de João 14 para comprovarem a sua crença. O fundamento da sua alegação se deve ao fato de que, apesar de Paraclito ser uma palavra neutra, no texto de João é sempre precedido do artigo masculino o, no grego. Então, o grego tem algumas regras gramaticais similares ao do português. E eles falam assim, ó, tudo bem, né? Primeiro que tem aquela linha, o Espírito Santo não existe, é só uma força, só existe o pai e o filho. Né? Uma família, mãe, mulher e filhos, né? Mas na cabeça deles, eles aceitam uma família disfuncional onde só exista pai e filho. Mas os que acreditam que Espírito Santo é real, né? Que não é uma força ativa, eles interpretam que pode até existir, acredito que exista, mas é macho. Né? Se não for neutro, é macho. Por quê? Porque lá em João 14, Paracletos é precedido no grego por um artigo masculino. É o ajudador, não está escrito a ajudadora. Ajudador pode ser neutro, mas o o já mostra, né, a masculinidade do personagem ali. Mas será que isso é verdade? Vamos continuar aqui
a nossa comprovação. Não, é verdade mesmo, tá? Mas será que isso é suficiente? Vamos lá. Entretanto, esta fundamentação é fraca. Haja visto Paracletos, assim como o Ézer no hebraico, se tratar de uma função e não de um aspecto de identidade ou gênero, como lemos no versículo anterior, o 26, em João 14. Olha o que diz o versículo anterior ao 26. João 14, 16 diz assim: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Paraclito, a fim de que esteja para sempre convosco. Perceba que Jesus disse que vai rogar ao Pai por outro Paraclito, por outro conselheiro, ajudador. Se é outro e não o, então se trata de uma função e não de uma identidade. No texto acima, 10 versículos acima, você já está vendo que está falando a respeito de definindo uma função e não uma identidade. Assim como ajudador em Gênesis 2:24 foi utilizado Ézer ao invés de Esdra, por se tratar da função que a mulher exerceria na vida do homem. Da mesma maneira que Ruá é o ajudador da humanidade, ou seja, é uma função que ela exerce, assim a mulher é o ajudador do homem. Não é quem ela é o que ela faz na vida dele. E é importante também apontar, ainda que não iremos abordar isso neste ensino, que ser um ajudador é muito diferente de ser um ajudante ou auxiliar, como vimos no significado da palavra Ézer. Então, ser um ajudador não é ser um Severino, ok? Ser um ajudador é ser todos aqueles conceitos lá, que caminha ao lado, que luta por, que luta com, que guia, que orienta, que ensina, que auxilia, ou seja, é uma parceira completamente capaz, não é um peso morto e não é um estagiário. Assim como Deus não é isso na sua vida, a mulher também não deveria ser assim a vida do homem. Mas é muito interessante que a palavra em Gênesis 2:24 não é Esdra Quenedo. E Esdra é uma palavra feminina. Porque o hebraico tem essa capacidade de escrever palavra feminina. Certo? Você quer confirmar um pouco mais disso? Eu também deixei no nosso grupo Telegram, há meses atrás, quando eu abri o canal, vários dicionários e concordâncias bíblicas. Então, só ir lá no nosso canal, abrir na pasta arquivos lá, e você vai encontrar todos esses documentos. Tanto que eu tenho outros dicionários bíblicos de concordâncias e tal, e eu não costumo usar os outros, e só costumo usar esses que eu coloquei em PDF para você, para que você também consiga confirmar aquilo que eu estou dizendo aqui. Então, você vai conseguir confirmar que existe Esdra, que é uma palavra usada em hebraico, que tem o mesmo significado da palavra masculina, Ézer. O mesmo, exatamente igual. Só que uma é feminina e outra masculina. Ou seja, Moisés poderia, amando de Deus, escrever Esdra Quenedo, mas ele botou Ézer por quê? Para dizer que isso é uma função e não uma identidade. Da mesma maneira que colocar um artigo masculino no Paraclitos é para mostrar que é uma função. Tanto que 10 versículos antes, Jesus fala assim, eu vou rogar ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Vamos continuar, que a gente já está terminando. O Espírito Santo feminino de Elohim. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Espírito em diferentes línguas. A palavra Espírito possui diferentes gêneros dependendo da língua. É importante informar que a construção das línguas surgiu de acordo com as crenças de cada povo, como veremos abaixo. Latim. Os romanos acreditavam que apenas o homem possuía alma, um elemento espiritual. Por isso, em latim e nos idiomas que foram originados dele, francês, português, espanhol, italiano, a palavra espírito é sempre masculina. Então, os romanos, assim como os muçulmanos hoje, acreditam que a mulher é um pouquinho acima do animal, mas ela não tem um elemento divino dentro dela. Então, a palavra espírito é masculina em latim por causa disso. Os gregos acreditavam que o espírito não se tratava de um ser, mas de uma força, uma energia, um fôlego e etc. E por isso a palavra pneuma, de onde traduzimos espírito no Novo Testamento, é neutra, não tem gênero. Já os judeus, hebraico, possuem uma revelação da verdade.
e por isso entendi que o espírito é o ser, que tem fôlego, que possui energia, que se fortalece, e por isso ruar, a palavra hebraica para espírito, pode ser escrita tanto no masculino quanto no feminino. Sobre este assunto, estarei agora transcrevendo um trecho de um artigo redigido em 2014 pela equipe da Torre dos Atalaias de Jesus Cristo. No programa de minha pós-graduação em línguas semitas na UCLA, uma das línguas que eu tinha que estudar era o siríaco, um dialeto do aramaico escrito com letras arredondadas que lembram o árabe moderno. Siríaco foi a língua das pessoas que viveram no norte da Mesopotâmia de pelo menos 300 a.C. até a época árabe e que se tornou dominante na região por volta de 1000 d.C. A maioria dos documentos siríacos disponíveis hoje foram produzidos por um ramo monofisista do cristianismo, hoje conhecida como a Igreja Ortodoxa da Síria. Monofisismo é a crença de que Cristo só tinha uma natureza. Uma perplexidade marcante dos textos, pelo menos para mim, foi a constante referência ao Espírito Santo como ela. Eu estava consciente, é claro, que em aramaico, e portanto no dialeto conhecido como siríaco, o gênero natural da palavra espírito era feminino. No entanto, fiquei surpresa ao descobrir que o acidente de gramática resultou em toda uma teologia construída em torno da feminilidade da terceira pessoa da divindade. Depois de ler essas matérias, decidi que o cristianismo ortodoxo sírio era um tanto herético, embora talvez por um acidente de gramática. E assim eu não queria ter nada a ver com a literatura siríaca. Gostaria de encontrar outra coisa em que fazer a minha dissertação. Então veio a primavera de 1986. Se eu lembro bem aqui, foi meio que 2 anos depois, né? Eu estava ensinando hebraico avançado e tinha decidido levar a classe através do livro de Juízes. Como lemos embaixo, notei algo estranho sobre Juízes 3:10. O Espírito do Senhor veio sobre o irmão mais novo de Caleb. Em inglês, esta passagem de Juízes não parece surpreendente, mas em hebraico algo estranho saltou em mim. Se apoderou era um verbo feminino na terceira pessoa, indicando que é assunto ao espírito. Então, espírito estava sendo entendido como um substantivo feminino. Hebraico não é como no aramaico em seu uso da palavra espírito. Embora a palavra seja exclusivamente feminina em aramaico, em hebraico às vezes é usada no masculino. Ou seja, ele está falando que o cara, se quisesse, poderia ter escrito o Espírito do Senhor em masculino, porque o hebraico permite a escrita dessa forma. Portanto, a pergunta que me veio à mente foi: por que o autor de Juízes teria escolhido aqui para fazer o Espírito do Senhor feminino, quando ele poderia facilmente ter feito masculino? Ah, bem, eu apenas dei de ombros e continuei não muito preocupado. Ocasionalmente eu pensei: encontra-se algo inexplicável na Bíblia. Tipo assim, mais uma coisa que a gente não entende nas Escrituras. Não é grande coisa. Mas então veio Juízes 6:34. Mais uma vez, Espírito do Senhor era feminino. Neste ponto eu decidi consultar a concordância. Para minha surpresa, todas as ocorrências de Espírito do Senhor em Juízes são femininas. Enquanto eu refletia sobre isso, lembrei-me de Gênesis 1 e 2, a primeira ocorrência de Espírito de Deus na Bíblia, e percebi para o meu choque que ela também é feminina. Voltei para a concordância de 84 usos da palavra Espírito no Velho Testamento, em contexto tradicionalmente assumidos como referência ao Espírito Santo. 75 vezes são explicitamente femininas ou indeterminadas, devido à falta de um verbo ou adjetivo. Apenas 9 vezes pode, e não tinha muita certeza, pode ser interpretado como masculino. E nesses casos, é claro que é uma referência ao Espírito Santo de Deus de qualquer maneira. As referências do Novo Testamento para o Espírito Santo não são úteis para decidir conclusivamente sobre o sexo de Espírito Santo, uma vez que o Espírito em grego é neutro.
e por isso é referido como neutro pelos escritores do Novo Testamento. A conclusão de tudo isso é que a nossa suposição tradicional de um espírito masculino é questionável. De fato, a evidência parece esmagadora que o espírito deve ser visto como ela, o que parece fazer sentido, uma vez que os outros dois membros da Trindade são rotulados como Pai e Filho. A Espírito Santo feminino esclarece como as mulheres também foram criados à imagem de Deus. Então, queridos, eu sei que esse vídeo ele ia dar quase 1 hora mesmo, mas aqui nós começamos a quebrar no seu entendimento uma visão de que, ponto 1, o Espírito Santo não existe, ponto 2, se existe, é masculino. Não, querido, as evidências reais e concretas é que sempre foi ela. E esse conceito, mas lá está escrito em Mateus 28, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí surgiu toda a teoria, toda a mitologia da terceira pessoa da Trindade. Eu quero dizer para você que aquela passagem de Mateus 28, ela não existe no original hebraico. Jesus, e até hoje, graças a Deus, os estudiosos assumem que na realidade foi um acréscimo posterior, ou seja, anos depois alguém foi lá e escreveu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então criou-se toda uma teoria de terceira pessoa da Trindade, sendo que Mateus nunca falou sobre isso no seu original, porque não faz sentido ter o Pai, ter o Filho e a mãe veio depois do Filho, né? Isso é muito confuso. Ok? Então, não existe no texto original, como não existe várias outras passagens, você vai ver isso no Mateus original em hebraico, você não vai ver essa parte de... Jesus vai falar assim, batizai todos em nomes de mim. É isso que ele vai dizer, batizem todos em meu nome. Né? E não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque esse texto não existe. Eu não vou ter estudo complementar no vídeo de hoje, certo? O que eu vou deixar para vocês acessível são links de artigos, tanto em inglês quanto em português, sobre esse assunto aqui, a respeito de Ézer e Paracletos. E eu também vou deixar para você um link de um artigo de um cara meio louco, né? Assim, quando uma pessoa não aceita o feminino em Elohim, ele acaba afeminando Jesus, que foi o que esse cara fez nesse artigo. Mesmo estando em inglês, querida, basta que você vá lá, clique, traduzir para o português, você consegue ler o texto de boa. Então, amados, esse é o nosso vídeo de hoje e até a semana que vem. Deus abençoe você.